Fala galera, sou o professor W. Gabriel, vindo aqui novamente conversar sobre marketing com vocês. No último vídeo eu comentei sobre a força da publicidade digital. E essa força ela vem da onde? Ela vem principalmente da segmentação que essa publicidade consegue ter. Algumas pessoas ficaram em dúvidas sobre como essa publicidade consegue ser tão segmentada. Bem, explicando rapidamente, ela consegue ser bem segmentada por causa dos dados que nós mesmos colocamos nessas ferramentas. Por exemplo, sites como Facebook, Google, etc., eles se alimentam das informações que nós mesmos colocamos lá para que ele consiga definir melhor um público-alvo e assim direcionar uma publicidade. Por exemplo, toda vida que eu pesquiso alguma coisa no Google, que eu coloco uma palavra lá para pesquisar algum conteúdo no Google, ele reúne as informações, por exemplo, como o que eu pesquisei, os meus dados de acesso, se eu tiver logado, por exemplo, no Gmail, todos os dados do meu cadastro ele consegue reunir e assim eu me torno um público específico para alguma publicidade que ele queira fazer. Como é que o Facebook, por exemplo, também consegue direcionar essa publicidade? Pelas páginas que eu curto, pelas conversas que eu tenho com os meus amigos, por toda a dinâmica que eu faço dentro da ferramenta Facebook e também, aí é que entra a grande dúvida do pessoal, né? E também o que eu faço dentro do WhatsApp e do Instagram também. São todos da mesma empresa, então eles cruzam o banco de dados. Quem, por exemplo, não já teve casos desse tipo? Estou conversando com alguém no WhatsApp que eu não tenho adicionado no Facebook. E aí, de repente, eu vou para o Facebook e aquela pessoa é sugerida para mim como amigo, né? Isso daí é uma prova de que eles cruzam esses dados, cruzam essas informações para poder direcionar algumas ações específicas para mim, público-alvo dele. Por exemplo, se eu estiver conversando alguma coisa no WhatsApp, sei lá, sobre viagem, estou conversando com algum amigo meu sobre uma viagem que eu quero fazer e algo do tipo. Eu vou para o Facebook e lá no Facebook eu vejo algumas publicidades relacionadas a essas viagens que eu estava conversando com o meu amigo. Bem, esse cruzamento de banco de dados às vezes assusta, mas é a força da publicidade digital que essas ferramentas possuem. A grande questão aí passa por privacidade, né, por invasões, enfim, mas está tudo lá nos termos de uso que a gente aceita toda vida que a gente vai se cadastrar nessas ferramentas. Bem, saber que ele cruza informações de texto, conversas que a gente tem nesses ambientes, né, como WhatsApp, Facebook, Google e tal, isso a gente já sabe, né? A gente meio que vai adivinhando qual é a lógica dessas ferramentas, afinal de contas, não existe ferramenta gratuita, né? A gente vende alguma coisa para poder ter acesso a essas ferramentas. Nesse caso, nós vendemos informação, né? Nós vendemos os nossos dados para que eles analisem o comportamento do consumidor e direcionem publicidade. Texto, imagem, tudo bem, a gente meio que já sabe que ele faz isso. É que eu levantei a hipótese de ele, o Facebook, ouvir as nossas conversas. Ou seja, eu estou com o telefone aqui, estou conversando com um amigo no outro telefone, ou então simplesmente papeando aqui na sala de estar, na minha casa, numa reunião, e enquanto meu telefone está ali paradinho, ele pode estar escutando, né, o que a gente está conversando, ele vai pegar essa conversa, vai fazer uma análise de conteúdo, tudo obviamente via sistema, e quando eu entrar, por exemplo, no Facebook, aparecer ali uma publicidade relacionada com o que eu estava conversando. O que eu quero reforçar é a força da publicidade digital. Olha só o quanto ela está forte na segmentação do público-alvo, né? Nunca uma mídia conseguiu ser tão segmentada quanto a mídia digital, com essas ferramentas de redes sociais, ferramentas de busca. E aí, eis que recentemente aconteceu um fato muito curioso com a liberação do casamento entre pessoas do mesmo sexo lá pela Suprema Corte dos Estados Unidos. O Facebook entrou nessa jogada e fez um filtro que as pessoas poderiam usar nas fotinhas lá que elas têm nos seus perfis, né? As empresas também poderiam mudar, a gente chama essas fotinhas de avatar, e essas fotos poderiam receber esses filtros, é um filtrozinho colorido, né? Com a bandeira LGBT, acho que muita gente acabou vendo aí pelas redes sociais. Bem, o que aconteceu? Uma revista consultou o Facebook e perguntou para ele: Facebook, você vai usar
essa dinâmica que aconteceu para a publicidade, vai usar para a publicidade de alguma maneira? E o Facebook abriu o jogo e disse que sim. Ou seja, mais de 26 milhões de pessoas usou aquele filtro, né? Usou aquele filtro nas suas imagens. E essa dinâmica de utilizar o filtro foi computada pelo Facebook. Sabe, por exemplo, quantas pessoas aderiram à causa nos Estados Unidos, no Brasil, na Inglaterra, enfim. Pessoas ao redor do mundo aderiram à causa e por conta disso o Facebook pode agora oferecer publicidade segmentada. O público que adere a essa causa tem ou não um comportamento diferente? Tem ou não algum comportamento que o Facebook pode utilizar para publicidade? É uma questão a ser levantada, mas o Facebook não perdeu tempo, acumulou mais esse dado para poder utilizar na segmentação de sua publicidade. Bem? Isso dá um certo medo, né? Para algumas pessoas dá até um certo desconforto, mas na verdade para nós, o marketing, nós temos que analisar, obviamente, também por esse lado de responsabilidade sobre invasão de privacidade, mas também sobre a força da comunicação segmentada com a sua publicidade. Bem, o que eu posso oferecer para esse público específico, por exemplo, usando plataformas como Google, Facebook e até os próprios aplicativos? O que eu posso oferecer para esse público específico, considerando que agora eu sei quais são os seus gostos, as causas pelas quais esses grupos lutam, o que eles têm de interesse, além dos dados demográficos, além dos dados geográficos, enfim, né? O Facebook, quando vai fazer uma publicidade, ele pergunta para você qual a definição do público-alvo que você quer atingir. Idade, sexo, renda, comportamento, perfil específico, se você tem algum perfil específico daquele público que você quer atingir. Bem, com essas informações ele segmenta a publicidade. Aí levanta-se a questão, é invasão de privacidade? Não é? É uma troca, eu dou dados e posso usar a ferramenta? Fica aí no ar essa questão mais sobre a responsabilidade de uso dessas ferramentas. E por outro lado, fica a questão do marketing. Será que agora com essa alta segmentação de público, a minha publicidade vai ser mais eficaz ou não, né? Fica aí a questão. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.